capítulo 4, versículo 15 a 16. Leiamos. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedida mediante profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, nelas ser diligente para que teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Amém. E uma grande sala. Estava lá 20 homens, todos eles, cada um mais nervoso do que o outro. Todos eles estavam esperando para fazer um teste, para saber quem é que realmente ficava com a vaga que estava aberta naquela firma. Quando o mestre entrou na sala, ele disse: todos vocês vão fazer o mesmo teste. Cada um receberá uma só peça, a mesma para todos. O material é o mesmo, disse um dos homens. Ele disse sim, é o mesmo. Foi aí então que todos receberam o mesmo padrão. E o homem disse: o mestre que estava fazendo esse teste era realmente um homem vigoroso. Ele estava lá e todos sabendo que ele era vigoroso. E estava preocupado. Né? E a seguir, cada um recebeu o seu material para fazer o seu teste. Todos deveriam fazer a peça igual, porque o material era o mesmo. Então, uma das coisas importantes, aquela peça que todos iam fazer era a medida exata para todos. Todos tinham que modelar a mesma peça igual a outra. Não podia ter par. Todas deveriam ser igual. Se tivesse uma diferença, nós chamamos isso de peça morta. Às vezes, ela tem recuperação. E às vezes, não tem recuperação mais. Então, o que temos que entender é: o padrão já é aprovado para todos. E todos têm a mesma base. O padrão não pode estar errado. Porque senão, todos erram. Então, o que nós precisamos é que todos os padrões tenham a mesma medida, a mesma medida milimétrica. Timóteo era exatamente aquele homem que era o padrão.
Paulo era o padrão dos coríntios. E ele mesmo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós temos que ver o melhor para imitá-lo. Eu sei que você, por menos inteligente que você seja, você não vai imitar alguém que não faça nada certo. Você vai imitar o melhor, é lógico. E Timóteo era o padrão para todos imitar. E o Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós estamos aqui exatamente para imitar a Jesus. Nós não podemos imitar o homem, mas podemos imitar a Cristo. Nós vamos fazer então, somos imitadores de Cristo. Ele é o nosso padrão. Timóteo tinha que ser o padrão visível para todos imitar. Na palavra, ele disse, tinha que ter a imitação. No procedimento, ele tinha que ter a imitação. São as coisas que edificam. Então, nós podemos imitar. Agora, por que razão? Porque sabemos que a palavra é que salva. Cristo é o Salvador. E nós somos salvos através da palavra. Muitos sabem que o evangelista, o pregador, o pastor, ele não salva. Mas Cristo é o Salvador. O evangelista não salva ninguém. Esta é a maior verdade. Ninguém sai daqui salvo pelo homem. Mas somente Jesus, somente Cristo, Ele é o Salvador de todos os homens. Por isso Paulo disse, seja o padrão, falando a Timóteo, em todas as coisas, na palavra e no procedimento. Ele deveria ser o padrão. Pelo seu proceder, você pode, primeiro, ser salvo. Segundo, salvar o seu próximo. Pelo seu procedimento, você pode se salvar e salvar também o seu próximo. Paulo queria mostrar que o padrão do procedimento, pelo seu proceder, você pode salvar uma ou muitas ou a sua própria alma. Esse é o procedimento que o homem deveria ter. Cristo falou, Paulo falou, sede meus imitadores. Nós não podemos imitar o homem, mas foi pedido, foi mandado. Jesus disse, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é digno de ser imitado. Porque através dele nós podemos receber a nossa salvação. Mas ninguém pode salvar o homem a não ser Jesus. É por ele que eu, você e nós podemos ser salvos. Timóteo tinha que ser o melhor dos melhores. Os fiéis tinham que se espelhar nele. Agora, por que espelhar nele? Porque ele tinha qualidades muito boas. Será que Timóteo era um homem infalível? Não. Ele também podia errar. Mas ele tinha qualidades que nós podemos imitar. Um homem sujeito ao pecado como qualquer um.
Então o homem, ele pode ser imitado, ele pode ser copiado, mas ele não é o Salvador. O Salvador é Cristo. A nossa fidelidade tem que ser a Cristo. Mesmo que você tenha alguém que você quer ser fiel a Ele, em tudo que Ele faz, mas Ele não é o seu Salvador. Nós temos que manter o procedimento na fidelidade para poder chegar a ser realmente alguém imitado para a salvação. Quem que você imitaria aqui nesse salão hoje? Talvez você vai dizer, ninguém. Porque todos fazem, todos têm. Então nós temos que ser, como Paulo disse, sede meus. Paulo dizendo, não sou eu, mas o Paulo dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Porque na igreja, todos devem ser fiéis. Todos devem ser fiéis. E às vezes nós estamos pensando na nossa fidelidade para fazer o quê? Para ser imitado por alguém. É isso que nós temos que fazer. Não há destaque para um ou para outro. A fidelidade é um dever. É um dever de todos os homens. Nunca diga ao seu irmão, você tem que ser fiel. É você. Não fala para ele, seja você o homem mais fiel na congregação. A salvação é minha. Eu devo ser fiel e ser o padrão para o outro. Cada um deve ser um Timóteo, um Paulo na sua congregação. Cada um deve imitar esses homens, como Paulo disse, sede meus imitadores. Porque imitando a Ele, ou sendo fiel a Cristo, você receberá a salvação com toda a segurança, com toda a garantia. Cada um deve ser um Timóteo na sua igreja. Às vezes, irmãos, a salvação do seu irmão depende do seu procedimento. Infelizmente, isso acontece. A pessoa que muitas vezes depende do procedimento do irmão, duas coisas podem acontecer. Ou ele pode se salvar através deste, ou pode perder a sua alma através do. Então, seja um imitador de Cristo. Seja imitador, como Paulo disse, seja meus imitadores. Não imita o seu irmão ao seu lado. Em tudo que ele seja fiel ou bom, mas só Cristo deve ser imitado. Só Ele e mais ninguém. Estamos sendo padrão, estamos usando alguém como padrão. Será que eu não estou errando? E se eu errar, eu posso cometer um desastre. Um desastre para a minha alma. Quantos hoje estão usando padrões errados? Se você usar o padrão errado, o erro é permanente. Sabe que todas as pessoas, às vezes um mecânico, ele tem um padrão para ele usar. E esse padrão tem que ser perfeito. Então, se você usa alguém como padrão, veja bem o que você está fazendo. Não use o padrão errado.
que você pode errar para sempre. Você pode, hoje, eu vou dar simplesmente uma palavra que você precisa pensar. Você pode ser usado como padrão. Sabe que você pode realmente ser usado como padrão, como exemplo de cristão? Talvez você disse não. Mas olha Paulo o que disse. Nem ele tinha segurança. Mas ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é exatamente o que nós devemos fazer. Se alguém mandasse você hoje, olha bem, eu fiz essa ilustração uma vez em um sermão. E depois do sermão, alguém foi conversar comigo. Eu disse, se você hoje pudesse marcar com uma caneta a testa de alguém para ser salvo, quem você marcaria? Você marcaria alguém? Você marcaria o seu irmão? Você marcaria a sua esposa? Você marcaria o seu marido? Talvez. Mas nós temos que entender. Eu tenho que eu, pelo menos, tenho que fazer como o Paulo fez. O Paulo tinha segurança. Por isso ele diz, sede meus imitadores. Você pode falar isso com segurança? Será que você pode dizer, seja meu imitador? Será que você imitaria a mim? Talvez você está dizendo, nós não podemos imitar o homem. Por isso, vamos ser o imitador de Cristo. Porque nele temos segurança. Nele podemos ser salvos. Ele é o meu Salvador. Por isso, a nossa segurança só está em Cristo Jesus e mais ninguém. E se alguém mandasse você marcar com um pincel, hoje aqui no salão, uma pessoa como padrão de salvação, você acha que alguém receberia o risco, a marca de alguém para fazer isso? Alguém ia receber essa marca? Eu sei que você ia pensar comigo. Talvez na sua esposa do seu lado, talvez o seu esposo do seu lado, mesmo eles, que você vive junto, e você está sempre junto, você não iria se atrever a marcar, mesmo conhecendo bem essa pessoa. Quem você marcaria como seu exemplo a seguir? Marcaria alguém? Você marcaria seu esposo? Você marcaria a sua esposa, o seu filho, o seu irmão, o seu pai ou a sua mãe? Ah, a mãe? Talvez. Olha bem, talvez. Mas é isso que nós devemos entender. Você não marcaria o seu marido, não marcaria a sua esposa, não marcaria o seu filho ou o seu irmão. Então, o que nós devemos pensar é qual é a influência do seu procedimento, dos seus amigos, na sua família. Qual é a influência do seu procedimento? E nós temos que entender.
a influência do seu irmão, da sua esposa, do seu pai. É isso que nós devemos entender. Se alguém perguntasse a você quem seria o seu padrão de influência, quem você responderia hoje? Talvez você ficaria alguns. E às vezes nós vamos lá para o Velho Testamento. Quem sabe Jó? Quem sabe Abraão? Quem sabe Noé? Mas nunca você ia dizer o meu irmão ao meu lado. Mas é isso que nós temos que entender. Será que podemos usar você hoje como padrão no procedimento para a salvação hoje? Se todos fossem como você, vivendo como você vive, seria salvo? É a sua resposta é que é válida. Será que você está pensando ainda para responder? Se todos fossem como você, vivendo como você vive, será que ele seria realmente salvo? Você tem certeza da sua salvação? Difícil de responder, né? Mas o importante, irmãos, é que não é por mim. É Cristo que vai me salvar. É Ele que é o Salvador. E eu dependo de todos os irmãos, e especialmente dele, para ser salvo. A salvação é Ele que dá. A salvação é Cristo quem fornece para nós. Não depende da minha vida, porque a minha vida não daria a salvação. Mas Cristo sim. Então nós temos que entender bastante uma coisa. Depois de ouvir tudo que nós estamos falando, você acha que deve melhorar? Você acha que deve melhorar a sua vida cristã? Se você acha que deve melhorar, então comece hoje. Comece já, comece agora. E eu sei que todos responderam na sua própria mente: eu preciso melhorar. Você precisa, não precisa? Então vamos começar. Vamos começar a melhorar a nossa vida cristã. Entregando totalmente a nossa vida espiritual na mão de Cristo. Deixar que Ele faça o que eu não posso fazer. Porque eu não tenho capacidade para garantir a minha salvação. Mas graças a Cristo, Ele garante. Ele pode dizer com todas as palavras: eu posso garantir a sua salvação. Agora, por quê? Porque Ele já deu. Ele já deu a sua vida por mim. O que eu preciso, então, é obedecer, é aceitar Ele como meu Senhor, aceitar Ele como meu Salvador, porque Ele já deu, Ele já pagou. É isso que nós temos que entender. Às vezes nós falamos de uma forma que não dá segurança. Cristo já pagou a sua vida lá na cruz? Pagou? Está pago? Então você depende totalmente dele. Por isso, nós, pregadores, falamos. Depois de um sermão, falamos: entrega a sua vida para Cristo. E quando falamos assim, nós ficamos olhando para
sentado na plateia, esperando alguém levantar. Sabe o que acontece? É difícil a decisão, né? A ser feita. Muito difícil. De vez em quando, levanta um. Né? Com todo aquele esforço de ficar sentado, mas ainda acontece. Por isso eu estou dizendo, se você precisa melhorar a sua vida cristã, faça isso hoje. Agora, se você ainda não é cristão, como que eu responderia? Você vai melhorar o quê? Eu estou dizendo, você melhorar a sua vida cristã. Não, mas eu ainda não sou cristão, então você não tem nada para melhorar. Portanto, no melhor, seja. Primeiro, torne-se cristão. E depois ele pode dizer, agora eu vou melhorar a minha vida cristã. Mas se você não é cristão, ainda, então hoje é o dia propício para você tornar-se um cristão. E tornar-se um cristão é tão simples, é tão fácil, e muitas pessoas acham tão difícil, tão custoso, né? Mas tornar-se cristão é você ouvir o convite, fazer um grande esforço para levantar de onde você está e vir até frente. Porque você vai fazer um esforço muito grande para fazer isso. Se alguém não te segurar no banco, tá vendo? Uma vez eu parei aqui, e eu vou repetir. Nós tínhamos um irmão, o nome dele era João. É, João, não era João. Ele era bem alto, né? Motorista de caminhão. E todas as vezes que eu pregava, eu fazia um convite olhando para ele. E um dia eu peguei, olhei bem para a cara dele e fiz o convite. Ele não agiu. O banco quebrou. O pé do banco estava tentado quebrou. O que aconteceu? Ele veio aqui à frente. Ou seja, lá. Muitas vezes, irmãos, o esforço que nós fazemos para não aceitar, mas tem um esforço bem maior do que o comigo. E foi isso exatamente o que aconteceu comigo. Se você que é cristão deve começar a melhorar a vida cristã. E se você não é cristão, deve se tornar cristão. Porque se você não é cristão, você vai melhorar o quê? Se você hoje está aqui e não é cristão, eu vou convidar você a se tornar cristão. E você que já é cristão, vou convidar você a melhorar a sua vida cristã. Você gostaria de fazer isso? Não fique envergonhado de levantar. Sabe que às vezes a vergonha me segura aí. Então hoje eu vou fazer um convite. Bem simples e bem rápido. Você quer salvar a sua alma? Você quer salvar o seu espírito que está aí dentro de você? Hoje é o dia. Hoje é o dia de você fazer isso. Agora não tenha medo, não tenha vergonha. Levanta e vem aqui